Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Você pode acompanhar aqui também. Versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, pegue o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. E os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam. E oraram a Baal desde manhã até o meio-dia. E eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles, e ele dizia assim: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou tenha ido ao banheiro, talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto ainda, e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: faça de novo. E eles fizeram. Faça pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo do céu, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha e as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Aleluia. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritavam: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos. E Elias fez
que eles descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Então Acabe foi comer. Elias subiu até o alto do monte Carmelo e ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para a banda do mar. E o ajudante foi e voltou dizendo: eu não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e o vento, e caiu então uma abundante chuva. Diga amém. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu me entrego agora à tua disposição, peço a tua cobertura espiritual, e eu te peço, Jesus, fala com o teu povo hoje, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Toma o teu assento, amado. Aleluia. Amados, eu quero começar essa mensagem dizendo para você que Elias, ele aprendeu a confiar em Deus. Elias era um homem que aprendeu a confiar em Deus. Ele agia conforme a direção que Deus dava. E lendo a Bíblia, você pode ter ainda mais certeza que profetizar no tempo de Elias não era algo fácil. Era colocar a própria vida em risco. Mas direcionado por Deus e sem medo, porque Elias, ele sentia claramente na vida dele o amor de Deus. E o amor de Deus, a Bíblia diz que lança fora todo medo. Elias profetizou contra as pessoas mais poderosas da época. Primeiro, ele profetizou a falta de chuva para mostrar para aquele povo que Baal era um Deus morto. E por que isso, Danilo? No Salmo 29 e 104 diz assim que Deus, quando ele se ira, os montes se abalam e das suas narinas sobe fumaça. Da sua boca sai brasa viva e fogo consumidor. E ainda está escrito no Salmo 18 que o Senhor cavalga nas asas do vento e faz da nuvem a sua carruagem real. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? E o mesmo se dizia de Baal. Baal era conhecido como Deus da água, Deus do vento e Deus do fogo. Então aí eu começo a entender por que ele profetizou que não haveria mais chuva. Porque ao profetizar a falta de chuva, Elias provou para aquele povo que Baal era um Deus morto. Ele deixou Baal humilhado. Então Elias combateu o pecado também do próprio rei, chamando ele de perturbador de Israel. E ele falou também sobre a morte do rei e sobre a esposa dele, Jezabel. Elias desafiou os profetas de Baal. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui? Para um homem profetizar naqueles dias contra um rei, é só tendo muita confiança em Deus mesmo. Era só confiando em Deus. A nação inteira aqui estava corrompida. Eles estavam servindo Baal. Mas Elias, ele não estava corrompido. Diga glória a Deus. Ele não estava corrompido. E quando Deus quer fazer algo grande, Ele não precisa nada mais, nada menos do que uma pessoa apenas com convicção do que Ele pode fazer e ousadia. E eu quero crer que nessa manhã nós temos pessoas com ousadia, com convicção do que Deus pode fazer. Aleluia. Então Elias aprendeu a viver na dependência de Deus. Ele confiava totalmente no Deus que ele servia. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, depender de Deus não é uma coisa fácil. Eu vou repetir, depender de Deus não é algo fácil. Para depender de Deus, você precisa ter muita fé, irmão. Porque se a pessoa não tem fé, na primeira dificuldade, sabe o que acontece? Ela quer desistir de tudo. Para você ser um dependente de Deus, você precisa ter muita fé. Porque na primeira dificuldade, se você não tiver muita fé, você vai querer voltar atrás. Você vai murmurar. Você vai blasfemar. E para depender de Deus também, você não pode ficar se preocupando com o dia de amanhã. Olha só como é que é difícil. Não é fácil,
Mateus 6,34 diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, pois cada dia trará suas próprias dificuldades. Sabe, quem tem Deus, a pessoa tem certeza que ela nunca fica sem resposta. Quem é dependente de Deus tem essa convicção no coração, que ela nunca vai ficar sem resposta. Por exemplo, a Bíblia diz que o povo estava no deserto e caía pão do céu todos os dias. E o povo no deserto, eles não poderiam nem guardar o pão para o dia seguinte. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Eles não poderiam guardar o pão. Foi uma ordem de Deus. E eles guardaram. E quando eles guardavam, o pão juntava bicho e cheirava mal. Por que isso? Para eles entender que o Deus que era fiel ontem com eles ia ser fiel amanhã também. Amém? O pão caía de onde? O pão caía no deserto, caía de onde? Do céu. A providência que você está esperando vai vir de Deus. Vai vir do céu, não é do homem. Aleluia. Então Elias vivia da fé, ele era justo, ele não recuava, independente da situação. E a confiança de Elias, aleluia, não estava depositada nos corvos que sustentaram ele. A confiança de Elias não estava naquela viúva que ajudou ele. A confiança de Elias não estava no anjo que serviu ele no meio do deserto. Mas a confiança desse homem estava depositada no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aonde você tem depositado a tua confiança, irmão? Aonde? Ou em quem você tem depositado a sua confiança? Escute, Deus não negocia o primeiro lugar. Você quer perder algo na sua vida? Coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Seja o namorado, a namorada, a esposa, o marido, o filho. Coloque isso em primeiro lugar, seja o que for. O teu carro, a tua casa. O próprio Deus permite você perder. Até você entender que Ele é o primeiro, Ele não negocia o primeiro lugar. Aleluia. E a Bíblia diz então que o rei Acabe convocou, reuniu todo o povo diante do Monte Carmelo. E quando o povo estava reunido, ele disse: até quando? Elias disse: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Em outras palavras, ele estava dizendo assim para o povo: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar indecisos? O povo não tinha confiança aqui firmada em Deus como Elias tinha. Eles eram indecisos, inconstantes, viviam em cima do muro, não sabiam o que queria. E essa é a pergunta para alguns de nós aqui nessa manhã: até quando vocês vão ficar com dois tipos de pensamento? Uma hora você pensa que vai dar tudo certo, aí daqui a pouco está dizendo que vai dar tudo errado. Uma hora você pensa que vai acontecer o que Deus falou, mas em seguida já pensa que não vai dar em nada. Até quando vocês vão viver dessa forma? Elias foi direto com aquele povo aqui. Ele disse: até quando vocês vão querer ficar vivendo desse jeito? Tem momentos que vocês querem servir o Senhor, mas tem momentos que vocês querem servir Baal. É isso que ele estava dizendo aqui. O Senhor está dizendo nessa manhã: é momento de se decidir. Decida que tipo de Deus vocês querem servir. Elias estava dizendo isso para eles. Que tipo de pensamento vocês querem ter? Decida. Estamos todos reunidos aqui. Ele disse: chegue para perto de mim, chegue mais perto de mim. Vamos conversar aqui mais sério. Que tipo de assunto vocês querem falar, hein? E a Bíblia diz que Elias então toma a frente e faz um desafio aos profetas de Baal. Ele diz assim: nós vamos fazer um desafio aqui. Nós vamos fazer um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Esse será o Deus que nós vamos servir, o verdadeiro Deus. E uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa mensagem foi a atitude de Elias. Elias, ele simplesmente assumiu a responsabilidade como homem de Deus. Sabe, irmão, tem momentos que é necessário a gente assumir a responsabilidade. Seja em casa, no trabalho, no ministério. Tem momentos que é necessário a gente tomar uma posição diferente.
Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que quando Elias viu a situação desastrosa, a calamidade que estava o povo de Israel, ele chama a responsabilidade para ele. Só tinha sobrado ele. Ele assume a posição como homem de Deus. Ele poderia olhar a situação de Israel e continuar da mesma forma. Ele poderia olhar aquela situação crítica, está entendendo o que Deus está falando com você? E ele poderia continuar do mesmo jeito, como algumas pessoas costumam fazer. Mas não. Elias se levantou com fé e confiança. Diga, eu preciso ter fé e confiança. Eu não sei como está a situação lá na sua casa. Eu não sei como está a situação do teu casamento. Eu não sei como estão as coisas lá no teu trabalho. Eu não sei. Mas Deus espera que você tome uma atitude e assuma a responsabilidade lá dentro daquele lugar, como homem e mulher de Deus, com fé e confiança. É isso que Ele espera de você. Deus espera que você se levante. Muitas vezes os problemas se levantam dentro de casa, no casamento, no trabalho, dentro da igreja, no ministério. Os problemas se levantam. E a pessoa vê a situação piorando cada dia mais e não faz nada. E continua da mesma forma. Não assume a responsabilidade. Faz de conta que está tudo certo, mesmo sabendo que não está. Faz de conta que está tudo normal. Vai empurrando o problema com a barriga, como dizem aí, não é? Continua do mesmo jeito. E mesmo sabendo que é errado. O pior de tudo é isso. Mas a palavra está dizendo aqui, tem momentos que é preciso tomar atitudes. Tem momentos que precisamos nos posicionar. Tem momentos que devemos olhar para problemas como Elias fez e dizer, basta. Chega. Eu vou pôr um ponto final nisso. Ô irmão, escute, entenda o que Deus está falando. Você deve se levantar como profeta dentro da sua casa e dizer, Satanás, foi só até hoje que você brincou aqui dentro. Foi só até hoje que você me humilhou, me envergonhou. Porque a partir de hoje eu vou assumir o papel de cabeça aqui dentro. Como homem e mulher de Deus, vou pôr meu joelho no chão e meu Deus vai me dar vitória, aleluia. É isso que Ele espera que a gente faça. Toma uma atitude, assume a responsabilidade. A Bíblia diz que os profetas de Baal fizeram o altar e colocaram o sacrifício em cima dele. E aí então começaram a clamar desde manhã até o meio-dia. Começaram a clamar bem cedo, Baal manda fogo, Baal responde a nossa oração, Baal queima o sacrifício, e Baal nada. Baal não respondia. E a Bíblia diz que eles começaram a se cortar, então, para chamar a atenção de Baal. E aí o sangue começou a escorrer sobre o corpo dele. Tudo isso para tentar chamar a atenção de Baal. E Elias não aguentou, quando ele viu o povo naquela ignorância tão grande. Aquela burrice, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Olha aqui, versículo 27. Ao meio-dia Elias viu aquele e não aguentou. Começou a caçoar deles e dizia, orem mais alto, pois Ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou quem sabe tenha ido até o banheiro. Talvez tenha viajado, ou talvez ele esteja dormindo. E vocês precisam acordá-lo. Olha a diferença de Baal para o nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é o guarda de Israel e ele não dorme. Aleluia. Pode ser que ele esteja dormindo e vocês precisam acordá-lo. E a Bíblia diz então que já era meio-dia e o sol estava ardendo, queimando. Naquele momento eles já tinham entendido que Baal, o suposto Deus do fogo, não iria mandar fogo. Eles já tinham entendido que Baal, Deus do fogo, não ia responder. Aí Elias então, de lado, olha para eles e diz, por favor, agora chegou a minha vez, eu gostaria de orar e chamar pelo meu Deus. Aleluia. Preste atenção aqui agora, porque é isso aqui que Deus mandou pregar para a igreja hoje, ó. Antes de Elias clamar, Elias chama o povo para mais perto dele e diz, chegue mais perto de mim. Agora aí ele diz assim, vamos consertar o altar que está derrubado. Vamos consertar o altar que está derrubado. Se nós queremos uma resposta de Deus, o nosso altar precisa estar construído.
levantado, edificado. Era isso que ele estava dizendo aqui. Se queremos uma resposta de Deus, nós precisamos tirar o que está errado e colocar o que é certo. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa de um milagre, então? Você precisa de uma providência, uma resposta de Deus do céu? Então está aqui, conserte o altar, tira o que está errado, coloque o que é certo. Tudo aquilo que entristece o coração de Deus e prejudica a sua relação com Ele, é disso que Deus está falando hoje. Tire isso, para de fazer isso, ou começa a fazer aquilo outro que eu já pedi. Abre mão, renuncia Baal, renuncia às coisas do mundo. Quando você abre mão de algumas coisas, quando você abre mão de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, Ele abre mão de tudo aquilo que Ele já tem preparado para te dar. É assim que Ele faz. Quando eu abro mão de tudo aquilo que me prendia, de tudo aquilo que entristecia o coração de Deus, a minha vida saltou, se transformou. Por quê? Porque eu fui lá e tirei tudo que estava errado do altar, edifiquei e coloquei o que era certo. Se você decidir consertar o seu altar, Deus responde. E responde com fogo. Aleluia. Diga assim comigo: quando eu consertar o meu altar, o fogo de Deus vai descer na minha vida. Aleluia. Então Elias coloca a lenha no altar, depois coloca o sacrifício, e em seguida manda por 3 vezes o povo molhar a lenha e o sacrifício. Pensa nisso, irmão. Olha a fé que esse homem, olha a ousadia de Elias, a ponto dele mandar. Já tentou pôr fogo em madeira molhada? Já tentou pôr fogo em alguma coisa que está molhada? Não pega, mas ele manda por 3 vezes, não joga mais. Joga por 3 vezes, ensoparam lá a madeira, o sacrifício. Elias encharca tudo, em seguida ele faz uma declaração diante de todo o povo. Às vezes nós precisamos declarar que tipo de Deus nós servimos. E aí então ele declara: Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, ou Israel. Sabe, Elias tinha convicção de que tipo de Deus ele servia. Sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel. Eu sei o Senhor é Deus ontem, hoje e eternamente. Ele estava declarando que tipo de Deus que ele servia, que era um Deus vivo. Oh, aleluia. O Deus que operou na tua vida lá atrás, que te deu vitória quando você menos esperava, quando você achava que não ia ter saída, é o mesmo Deus que vai te dar vitória agora. É o mesmo Deus, irmão. Ele não dorme, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse: Senhor, esse povo precisa entender que o que eu estou fazendo aqui foi tudo direção tua, e não é porque eu quero. Quando você faz as coisas na direção que Deus te dá, é impossível Deus deixar você envergonhado. É impossível, irmão, o fogo não descer. É impossível as pessoas à sua volta não ficar espantado com o Deus que você serve, quando você anda na direção dele. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus. Cuidado, não seja dirigido pelo teu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não seja dirigido por informações falsas. Não seja dirigido por situações à sua volta. Seja dirigido pela palavra de Deus. Aleluia. Quando você é dirigido pela palavra de Deus, você é mais do que vencedor, porque Cristo é a própria palavra. E Ele diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores, a Bíblia diz. Quando você é dirigido pela palavra, você está sendo dirigido por quem? Por Cristo. E Elias reconheceu que era apenas mais um servo, aleluia. E ele disse: Senhor, para que esse povo entenda que eu estou fazendo tudo isso segundo a tua palavra, que caia fogo do céu, queima esse altar e mostra para esse povo que o Senhor é Deus em Israel. Aleluia. Versículo 38, sabe o que aconteceu? Porque o homem de Deus estava fazendo tudo segundo a direção de Deus. Então
caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Esse é o Deus que você serve. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Todos os problemas que se levantaram contra você, basta Deus dar uma resposta lá de cima, tudo muda aqui embaixo. É assim, ó. Mas precisa andar na direção que Ele dá. Precisa fazer aquilo que Ele fala. Aleluia. E sabe o que aconteceu em seguida? Eles caíram todos com o rosto em terra e declararam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos todo mundo junto? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aplaude esse Deus maravilhoso. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus preparou esse momento aqui hoje para dizer para alguém que está aqui: você precisa se decidir. Você precisa tomar uma decisão. Você não pode mais ficar com dois tipos de pensamento. Você não deve mais ficar com dois tipos de pensamento. Assim diz o Senhor: quando você consertar esse altar, quando você chamar a responsabilidade para você e assumir o teu papel como homem e mulher de Deus, aleluia, eu mandarei a resposta do céu para você. Assuma a responsabilidade. Chama a responsabilidade. Conserta o altar. É impossível a resposta de Deus não vir sobre a sua vida. Deus vai te responder com fogo, Ele está dizendo. E todos verão então a manifestação, o tamanho do Deus que você serve. Está faltando muito pouco para Deus te responder, irmão. Mas está faltando muito pouco mesmo. O que está faltando é simplesmente você dizer: chega, basta, eu não quero mais. Quando você fizer isso, o fogo de Deus vai descer sobre a sua vida, sobre a tua casa, a tua família, o casamento, a tua área profissional, financeira. Você nunca mais será a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque quando o fogo de Deus desce, a sua vida nunca mais é a mesma. No exemplo de Atos do capítulo 2, tinham 120 pessoas reunidas no cenáculo do templo. 120. Aproximadamente uns 500 receberam a promessa de Deus: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas aí estava tendo a festa, né, e tal, e 380 pessoas então aproximadamente desistiram da promessa, não creram na promessa de Deus, e aí preferiram ficar na festa. Mas 120 creu na promessa de Jesus. E aí então eles resolveram ir para o cenáculo do templo. Muitos receberam promessa de Deus. Muitos poderiam estar aqui hoje, essas cadeiras poderiam estar todas lotadas. Mas você é um desses 120. E então eles foram para o cenáculo do templo e talvez oravam numa só voz: Jesus, cumpre a promessa. Aleluia. Jesus, cumpre a promessa. Então estava ali 120 pessoas de Deus, 120 altares, vamos dizer assim. Pedras, começaram a consertar. Pessoas, pedras quer dizer obediência. Pedra, mandamentos. Lenha, pessoas de oração, sacrifício. Então quando Deus viu aqueles altares todos consertados ali, reunidos numa só voz, talvez dizendo: Jesus, nós cremos na promessa, cumpre a promessa, aleluia. Aí o fogo de Deus desceu. Aí o fogo de Deus desceu, o avivamento veio. Aquelas pessoas, a Bíblia diz que elas foram tomadas pela glória de Deus e começaram então a falar em línguas. O fogo de Deus desceu. Quem não tinha visão passou a ter visão. Quem não tinha revelação passou a ter revelação. Quem não pregava começou a pregar. Pedro nunca tinha pregado para a multidão. Mas depois que o fogo de Deus desce, meu irmão, aí ele foi inventar lá de pregar para o povo. Sabe o que aconteceu? 3.000 almas se converteram a Jesus. Sabe o que é isso? Efeito do fogo de Deus. Eu quero dizer que o fogo de Deus vai descer aqui hoje. E quem não tem revelação vai passar a ter. Quem não tem ministério vai receber. O fogo de Deus vai descer. Aleluia. E eles saíram dali cheios de poder. Pedro sai andando e conforme ele ia andando, as pessoas corriam até a sombra dele. Porque quem passasse pela sombra de Pedro, a sombra dele curava as pessoas.
Sabe o que é isso? Efeito do fogo de Deus. Aleluia. Deixa eu finalizar essa mensagem. Depois que todos viram que realmente aquele lá era o Deus verdadeiro, o Senhor era o Deus verdadeiro, Elias manda prender os profetas de Baal, leva eles até o riacho de Quizon e mata eles. E em seguida, Elias vai até o rei Acabe e diz assim: rei Acabe, agora pode subir, vai comer e beber, porque eu já ouço o barulho de uma abundante chuva. Quando o nosso altar está consertado, segundo a direção de Deus, nós passamos a ouvir coisas que outras pessoas não ouvem. Ele disse: vai comer e beber. 3 anos e meio não chovia em Israel. 3 anos e meio. Imagina a ousadia que Elias não estava. Nós passamos a ouvir coisas que outras pessoas não ouvem, quando a gente anda na direção de Deus. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. E quando Acabe foi comer, Elias subiu até o monte Carmelo, ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao ajudante: vai agora e olhe para a banda do mar. E o ajudante foi e voltou dizendo: eu não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe, diga para que o apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma abundante chuva de Deus. Eu quero finalizar com essa revelação aqui. Havia 3 anos e meio que não caía uma gota de água sequer em Israel, uma gota de chuva. O rei Acabe já não estava nem tratando o povo direito, ele estava num processo ali, ele estava numa fase de depressão, ele não estava nem comendo e nem bebendo, tanto que Elias falou: sobe, vai comer e beber. A preocupação dele era tanta com a seca, aleluia. O rei, então ele estava tratando as pessoas de qualquer jeito, provavelmente estava em depressão, porque, olha só irmão, tanto que o profeta disse para ele assim: ó, sobe, vai comer e beber. Quando ele subiu, eu creio que ele nem ouviu o barulho de chuva, mas imagina a ousadia que estava sobre Elias. Ele orou há pouco tempo atrás e fogo desceu do céu. E homem de Deus, irmão, na ousadia do Espírito Santo, você não sabe o que pode acontecer. E aí então ele fala: vai comer e beber, que eu já ouço o barulho de chuva. Talvez ele não ouviu, mas o profeta de Deus, quando ele fala: eu já ouço o barulho de chuva, no mundo espiritual, tudo começou a conspirar para cair chuva. O que tem saído da sua boca, irmão? Porque tudo que você fala no mundo espiritual conspira a favor daquilo que você fala. Talvez o que você está passando é fruto de palavras que saiu da tua boca. Ele fala: eu já ouço barulho de chuva. É interessante esse negócio que a gente pode estar passando aquilo que saiu da nossa boca. Lamentações capítulo 3, versículo 39. Deus diz assim: do que se queixa o homem vivente? Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados? Examine os caminhos que tem andado e volte a Deus com arrependimento. Sabe o que ele está falando? Que o deserto que a gente enfrenta é fruto das nossas escolhas erradas, das nossas próprias decisões erradas. Elias então lança a profecia e ele sobe para o Monte Carmelo. Para quê? Para orar. Porque não basta você profetizar, você tem que profetizar aquilo que você quer, mas você tem que orar em cima. Você tem que orar. Não adianta pedir fogo do céu, chuva de bênçãos, se não tiver intimidade com Deus e oração. Não vai acontecer nada. E Elias começa a orar e fala para o ajudante dele: vai lá agora, olha para a banda do mar e me fala o que você vê. E o moço vai e volta, ele volta e diz: eu não vi nada. Mas quem tem certeza do poder de Deus, não desiste fácil do que quer. E ele fala: vai lá rapaz, eu estou aqui orando porque eu sei o Deus que eu sirvo. E ele vai responder. A chave da vitória é a perseverança. Tem gente que ora uma vez, 2 vezes, não acontece, para. Ele falou: pode ir lá, olha lá para a banda do mar. E ele foi durante 7 vezes, talvez ele voltou ali 5, 6 vezes, mas não tem nada. O rapaz, vai lá que eu estou aqui orando e vai acontecer. Da 7ª vez, aleluia, ele foi e ele disse: eu vi uma pequena nuvem.
no tamanho da mão de um homem. Olha para a tua mão aí. É pequena demais, não é? Uma nuvem desse tamanho. Mas foi nessa pequena nuvem que caiu uma abundante chuva de Deus. Eu quero dizer para você que nessa pequena nuvem de esperança que você ainda tem, que Deus vai te dar uma grande vitória. Deus vai te responder. Aleluia. Quantos querem sair daqui encharcados essa manhã? Encharcados da chuva de Deus. Você já decidiu que tipo de pensamento você vai ficar? Sim ou não? Já consertou o seu altar durante a palavra? Já tomou decisões com Deus aí no teu lugar? Sim ou não? Então agora nós vamos orar. E o fogo de Deus vai descer. Aleluia. O fogo de Deus vai descer nesse lugar. E vai consumir tudo aquilo que precisa ser consumido. Demônio, causa na justiça, separação. O fogo de Deus vai descer. Vai acabar com a insônia, a depressão, câncer, qualquer tipo de enfermidade. O fogo de Deus. Fica em pé no teu lugar. Aleluia. Quantos creem no fogo de Deus agora que vai descer? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu quero convidar o pastor André para fazer essa oração. Aleluia, Jesus. Manda o teu fogo, Senhor. Você sabe que o Senhor é Deus, não sabe? Por isso você está aqui. Se você sabe que o Senhor é Deus, então pare de seguir Baal. Se você sabe que o Senhor é Deus, então pare de seguir Baal. A mensagem falou isso. Se o Senhor é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, siga Baal. Se você sabe que o Senhor é Deus, pare de seguir Baal. Antes de eu orar e invocar o fogo de Deus sobre a tua vida, você tem que decidir parar de seguir Baal. E você sabe qual o Baal que você está seguindo. Ninguém precisa falar para você, o povo sabia. Elias não precisou ser detalhista. Só falou o seguinte: pare de seguir Baal. Pare de buscar as coisas que você sabe que estão erradas e continua buscando. Pare de agir, usar a tua boca de maneira errada. Pare de ter atitudes que você está tendo e você sabe que são erradas. Você sabe que o Senhor é Deus, por isso está aqui. Então pare de seguir Baal. Antes de eu orar, e nós pedimos, invocarmos a presença de Deus sobre a tua vida, porque não desce fogo até que o altar seja ajustado. Não desce fogo, não se engane. Não bastava aquele povo saber que o Senhor era Deus, eles precisavam parar de seguir Baal. Eles precisavam ajustar o altar, conforme nós ouvimos nessa mensagem hoje. E aí então o fogo desceria do céu. Ajusta o teu altar hoje. Rejeite Baal. Abre mão, conforme o pastor Danilo pregou. Abre mão hoje. Fecha os teus olhos. Rejeite Baal hoje. Rejeite essa atitude que está na tua vida. Rejeite essa postura que Deus já te corrigiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mas você continua do mesmo jeito. E você às vezes está tentando fazer com que Deus aceite essa situação. Deus não aceitará. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. E aqueles que são de Deus devem ser santos também. E aqueles que querem o fogo de Deus devem ser santos também. E aqueles que querem o fogo de Deus devem consertar o altar. E aqueles que querem o fogo de Deus devem purificar as suas vidas. Ei, meu amigo, antes de descer o fogo não virá a chuva. Antes do fogo purificar não vem a chuva. É isso que o Espírito Santo me falava enquanto o pastor Danilo me pregava esta manhã. Antes veio o fogo e queimou, purificou. Depois veio a chuva de bênçãos. É isso que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã. Purifica o altar, purifica a tua vida. Rejeite Baal hoje. Tome uma posição com Deus hoje. Pare de cochear entre dois pensamentos. Pare de no domingo servir ao Senhor de manhã e no domingo à tarde servir a Baal. Quantas pessoas que vêm à igreja domingo de manhã para servir Baal pela tarde?
porque querem a tarde livre para servir Baal. Você é templo do Espírito Santo de Deus, e o fogo do alto quer descer sobre a tua vida, a chuva abundante quer alcançar você, mas escute-me, com o coração dividido, servindo a Deus e a Baal, você não alcança nada. Mas o Senhor te ama tanto, que Ele te traz hoje aqui, te dá uma palavra direta, objetiva ao teu coração, e diz a você: sirva a Deus a partir de hoje, porque esse Deus quer mandar fogo do céu, esse Deus quer mandar chuva do céu, esse Deus quer mudar a tua sorte, esse Deus quer mudar a tua história, mas você tem que decidir. Deus não pode fazer isso por você, isso é contigo, é hoje, é agora. Então fale com teu Deus. Senhor, meu Deus e Pai, estamos todos aqui, Senhor, como aquele povo diante do Monte Oré, do Monte Carmelo, Senhor, todos eles ali, Senhor, à espera, Senhor, de que mostrasse o Senhor que Tu és o Deus verdadeiro, o Deus que manda fogo do céu, ó Pai. Mas aquele povo precisava decidir, precisava entender. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus verdadeiro, mesmo que o Senhor não mande fogo, nós sabemos que Tu és o Deus verdadeiro. E então nós tomamos uma decisão nesta manhã: abandonar Baal, abandonar tudo que o mundo oferece, abandonar tudo aquilo que temos colocado a nossa mão, a nossa boca, o nosso corpo, as nossas atitudes tem que ser mudada, Pai, porque nós não fomos chamados para andar como o ímpio anda, nós não fomos chamados para andar como o mundo anda, nós fomos chamados para ser luz, para ser sal da terra, para fazer a diferença no meio de uma geração corrupta, para fazer a diferença no meio da nossa família, para fazer a diferença dentro do trabalho. Ei, eu estou falando de você, sal da terra. Eu estou falando de você, luz do mundo. Eu estou te falando de você, geração eleita. Eu estou falando de você, menina dos olhos de Deus. Seja como tal, seja como tal, ande como tal, faça como tal, porque é isso que o Senhor espera de você. Você que adora em línguas, fala em línguas estranhas. Você que pode abrir a tua boca e começar a glorificar, e começar a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é nada na minha vida, esse mundo não representa nada para mim, eu abro mão de tudo. Vai adorando ao Senhor. Vai adorando, vai criando um ambiente para que Deus manifeste a tua glória sobre você agora. Cria um ambiente na tua vida agora, um ambiente de adoração, um ambiente de quebrantamento, um ambiente de santidade, um ambiente de confissão. Cria, e aí então o fogo vai descer do céu, o fogo vai descer do céu, o fogo vai descer do céu sobre a tua vida hoje, o fogo vai descer do céu. Conserta o altar, irmãos. Teu sacrifício, o teu altar vem queimar em eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Oh, aleluia! Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo, Senhor, queima esse
Vem com a tua presença, meu Pai. Vai tocando neste irmão, nesta irmã agora, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com a tua presença. Adore o Senhor, abre a tua boca e glorifica. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai dando liberdade ao Senhor aí. Ele está descendo com a tua presença, com o teu fogo. Quando o altar é consertado, então o fogo desce. E quando o altar está ajustado, então o fogo desce. Então quando há uma decisão, o fogo desce, irmão. Começa a glorificar, começa a exaltar ao Senhor. Vem, Senhor, tocando nesta vida. Vai, Senhor, meu Pai, queimando agora toda enfermidade, queimando agora toda obra do inferno, toda obra de magia negra. Todas as cadeias vão caindo por terra agora. Toda obra do inferno vai sendo desfeita agora. E o poder de Deus vai se manifestando. O poder de Deus vai se manifestando. O poder de Deus vai se manifestando. Manifesta, Pai, sobre o teu povo. Manifesta, Senhor, sobre o teu povo. Que há Deus em Israel. Levante a sua mão direita ao céu e diga assim: Senhor meu Deus, Tu és Senhor, Tu és o único Deus. E eu rejeito hoje o Baal que eu servia na minha vida. Diga mais forte: eu rejeito hoje a Baal que eu servia, para servir o único Deus, verdadeiro Senhor. Aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quero convidar os diáconos, os irmãos. Pastor Carlos pode vir aqui.